Bom dia, eu sou o professor José de Paula Santos, eu trabalho na Rede Municipal de Educação de Guaratinguetá desde 2010. Entrei primeiramente como professor temporário, depois me efetivei por concurso público em 2014. Eu gostaria de falar um pouco do que eu penso sobre a remuneração a partir de bônus salarial ou abono salarial, que é essa discussão que está no momento, né? Acho que é uma discussão que não valoriza necessariamente o professor ou o servidor, né, público, porque é uma remuneração que não é permanente, que não vincula aos outros benefícios do salário dos professores e dos servidores, né? Eu acho que o bom gestor ele deve pensar, né, em valorizar o seu profissional através da valorização salarial, né, do salário do seu professor, do seu educador, do seu servidor, e o bônus não necessariamente contempla essa valorização do professor e do trabalhador. No entanto, a gente tem que pensar no contexto de Guaratinguetá e no contexto desse ano de 2021, não é? Num contexto em que o governo do estado de São Paulo anunciou o pagamento de um abono salarial para todos os trabalhadores da educação, não é? E pensar que Guaratinguetá é a cidade que paga talvez o pior salário para o seu professor em todo o Brasil, porque Guaratinguetá há muito tempo vem se limitando a pagar apenas o piso nacional salarial do magistério. Portanto, o salário que se paga em Guaratinguetá é o mínimo que pode se pagar para um professor no Brasil todo. Essa é a realidade de Guará nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Essa é a realidade de Guaratinguetá, ter o pior salário possível para o professor dentro do Brasil. E aí surgiu uma grande expectativa entre todos os professores, os profissionais da educação, com o anúncio do governo de São Paulo de que pagaria um abono salarial para todos os servidores da educação do Estado, imaginando que, nesse ano de 2021, que houve um aumento dos recursos que são direcionados pelo Fundeb, e esse aumento foi para todas as redes de educação, inclusive para Guaratinguetá, com uma sobra de valores do Fundeb que fosse, então, direcionado para os trabalhadores da educação. Não foi possível, por conta de um contexto de uma lei da pandemia de valorização salarial, mas que ao menos fosse possível através do bônus ou do abono salarial. E aí Guaratinguetá vai na contramão, tanto do governo do estado, quanto de centenas, talvez milhares de cidades que estão pagando esse bônus e abono salarial com recursos de sobra do Fundeb, né? Eu não tenho garantia para segurança para dizer se pagar ou não pagar o abono é legal ou não é legal juridicamente, mas eu não creio que o estado de São Paulo, que paga um bônus salarial para seus professores há mais de 20 anos, ou talvez há 20 anos já se paga. Eu trabalhei na rede estadual, no ano de 2006 eu recebi um bônus salarial, no ano de 2007 também, em 2008, depois eu acabei saindo da rede, então, pelo menos, lá desde o início da década, da primeira década desse século, já se paga o bônus salarial na rede estadual. Eu não acredito que eles fariam há tanto tempo uma coisa que fosse irregular, ilegal, dessa maneira, né? E outras tantas redes de educação municipais, e mesmo outros prefeitos em Guaratinguetá, já pagaram, né, esse tipo de benefício para os professores da rede municipal de educação. Portanto, não dá para a gente entender que todo mundo faz isso há tanto tempo de maneira irregular, né? E aí, voltando para o nosso contexto de Guaratinguetá, do ano de 2021, sobraram mais de 20 milhões de recursos do Fundeb, recursos que deveriam ser investidos na educação básica da nossa cidade, nas creches, nas escolas, com os professores, com os funcionários. Esses recursos não foram investidos na educação por problemas da gestão da educação na nossa cidade. Deveria ter se planejado, se organizado e investido esse dinheiro na educação. Eu gostaria de lembrar que a gente está num ano
de retorno às aulas presenciais, né, no contexto da pandemia. Nenhuma janela foi aberta em nenhuma escola para melhorar a estrutura de ventilação, por exemplo, das nossas salas de aulas. Poderia ter sido usado. Tinha 20 milhões de recursos para fazer isso. Não quer investir, né, não quer direcionar esse recurso para os professores, então que se investisse em infraestrutura, né, em melhoria para as escolas estarem mais adequadas ao recebimento das aulas presenciais no contexto da pandemia. Não foi feito. A única coisa que fizeram foi colar umas fitas adesivas no chão para direcionar o fluxo de pessoas e afastar umas carteiras para um lado e para o outro, para dizer que fizeram protocolos de segurança para receber as pessoas nas escolas, né? E aí, chega no final do ano, a gente vê um desfalque de 20 milhões de reais do dinheiro que deveria ser usado na educação para ser transferido para outras secretarias da prefeitura, né? Então, o que acontece é que o prefeito, o vice, os vereadores, a Secretaria de Educação, eles estão transferindo 20 milhões de reais que eles poderiam ter usado na educação de Guaratinguetá, que eles deveriam ter usado na educação de Guaratinguetá, né, para transferir para outras secretarias. E a gente precisa lembrar sempre, acho que todos os professores, né, que trabalham na rede municipal de Guaratinguetá lembram sempre, Guaratinguetá paga o pior salário possível para o professor da sua rede municipal de educação. Se limita a pagar o piso nacional do magistério, é o pior salário possível que se pode pagar, porque se pudesse pagar menos, talvez eles até pagariam, né? É que eles não podem pagar menos do que isso. Eu lembro que a gente tem as cidades aqui na região que pagam pelo menos 50% a mais para os seus educadores. A cidade de Aparecida, a cidade de Canas, a cidade de Pindamonhangaba. A gente tem outras cidades que pagam mais do que Guaratinguetá. A gente não tem cidade que paga menos que Guaratinguetá, porque Guaratinguetá paga já o limite mínimo possível para os seus professores. Então, a gente não aceita esse desfalque, né, dos recursos da educação. Esses 20 milhões, eles vieram para Guaratinguetá destinados para ser pagos, para serem investidos na educação, em infraestrutura ou em remuneração do professor. Essa é a nossa grande indignação, termos o pior salário possível de professores e esse dinheiro está escapando da educação. E aí, para concluir mesmo, né, a nossa indignação é grande porque a gente não encontra praticamente nenhum real investido no salário do professor por esse governo, né, do prefeito Marcos Oliva, do vice-régio Azumura, da secretária Beth Sampaio. Nesses últimos 4 anos, o professor não teve nenhum aumento em Guaratinguetá. A única coisa que eles fizeram foi a reposição do piso nacional salarial. Então, quando o piso é reajustado, Guaratinguetá fica abaixo do piso, eles sobem até o limite do piso, né? E é assim, portanto, de iniciativa desse governo, não existe R$1 no salário de nenhum professor de Guaratinguetá. E é por isso que causa indignação nos 800 professores da rede municipal aqui da nossa cidade.